Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. De hoje então vou comentar aqui o livro negro do comunismo. Eu fiz uma votação lá nos stories falando, gente, compensa, que eu vi outros youtubers fazendo isso, booktubers, comentando o geral do livro, só o sumário, algumas informações iniciais antes de realizar a leitura. Aí um monte falou, não, sim, compensa. Aí eu estou trazendo este aqui. Eu tive a ideia também deste outro livro, O Império Ecológico, que também é muito grande. Usei a mesma estratégia, vou gravar as resenhas e fazer os comentários. Então, vou fazer os comentários desse livro aqui, que eu optei, e aí fica o vídeo para vocês ficarem aqui comigo na resenha. Vou falar um pouco do sumário, e no final, ele tem aqui 20 páginas, que era um item aqui, deixa eu chegar aqui na página, que chama aqui, por quê? Certo? Então, essas 20, quase 30 páginas, faz um panorama geral de várias coisas que trouxe no livro, então vou fazer esses comentários. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, e quando você usa os links, chega no site, compra qualquer coisa, a partir dos links aqui do canal você está ajudando. Tem o botão de membros, tem as redes sociais aqui do canal. Vou pedir também para você participar dos comentários, além de ser importante a gente conversar, eu saber a sua opinião, se gostou, não gostou, sugestões, tudo isso é muito importante, porque quando você ativa o sininho e pede ali marcações, todos os avisos, e você também participa do canal, o YouTube entende que você está interagindo aqui, e além de ele ajudar a espalhar, né, este vídeo para o YouTube, para mais pessoas conhecerem, você também aumenta a chance de você receber os avisos. Então é muito importante a sua participação do sininho e dos comentários. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, enfim, literatura brasileira, internacional e etc. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica um convite para você explorar. Muito bem, então, indo agora para a resenha, Livro Negro do Comunismo, como eu comentei, vai ter vídeos aqui no card, na descrição, que conversam e mantém a nossa proposta. Então eu vou falar um pouco aqui do sumário, do que eu percebi olhando o livro. Como o livro são autores diferentes, são vários autores, pode ser que a escrita de cada capítulo mude um pouco, se bem que o que eu já tive de experiência de livros que são vários autores, né? Ou de tema assim, da mesma direção, como está aqui, né? Que se complementam de uma área. Então, teoria da história, ou uma coleção que eu tenho aqui, que tem aqui no card, eu vou colocar aqui, que é de autores conservadores e direita, né? O adesivo, sempre direita e esquerda aqui, a gente não consegue definir com detalhes do que é direita e esquerda em todo o vídeo. Mas temos o vídeo, vou colocar aqui. E aí eu li, eu até fiz o comentário que parece que foi o mesmo autor que escreveu todos os livros, que normalmente o editor, ele alinha para ficar tudo com a mesma escrita, né? Velocidade, a apreensão de dados, o formato. Então pode ser que isso aconteça aqui também. Então ele começa aqui, o livro, falando, olha, ele tem muitas páginas, muitas fotos, muitos dados. Ele até coloca aqui os dados na página 6, que é aqui dessa apresentação, sem chegar nas páginas, então página 6 aqui, ele já coloca, olha, então acabei de apresentar o livro, e o que levou aqui um total de 100 milhões de mortos de responsabilidade do comunismo. Então aqui esse parágrafo dos dados já é um item que eu vejo muitas pessoas comentando, que é o que, olha, eles apontam o livro, falam, olha, esse livro está falando de X quantidades, e pelo que eu já vi de outras pessoas comentando, ele fala, olha, então, mas na verdade, essa coisa não aconteceu ou aconteceu menos. Mas ainda assim, é uma grande quantidade, fica esse argumento que sempre o pessoal fala, olha, viu, aconteceu tal coisa, que é, enfim, contra o comunismo aqui, tá? Essa é a ideia. Então, temos aqui, ó, 100 milhões de mortos, temos aqui a União Soviética com 20 milhões, China com 65 milhões, Europa Oriental e Vietnã 1 milhão cada um, Coreia do Norte e o Camboja, ambos com 2 milhões, e a África 1,7 e o Afeganistão com 1,5. E a América Latina entra com modestos 150 mil mortos. O MCI, Movimento Comunista Internacional. Ok, então esses aqui são os dados. Logo no começo ele já apresenta, fala, olha, todos esses capítulos aqui, vou tentar trazer provavelmente, né, parece que seja essa a proposta, né, falar onde aconteceu todo esse número. Então tem muitos dados, não sei se já foi contestado. Como eu vi, quando eu já vi pesquisando assim inicialmente, falou, legal, quero tentar achar um livro contrário a esse aqui. Parece que tem um livro negro do capitalismo, mas assim, ele coloca as guerras mundiais como, ó, é culpa do capitalismo. Ok, é uma tese provável, mas eu não sei se é tão simples. Vamos ver se eu consigo ler e trazer aqui do canal. Novamente fica o convite para você participar dos comentários, e aí eu vou tentando organizar aqui as leituras para fazendo vídeos. Então ele começa aqui, Paradoxos e Equívocos de Outubro,
O braço, não posso falar essa palavra, da ditadura do proletariado, o braço com dispositivo, mas aqui está entre aspas, no sentido, enfim, o terror vermelho, a guerra suja, de Tambov, a grande fome, da trégua, a grande virada, coletivação forçada, a grande fome, acho que essa grande fome, na 193, é o Holodomor, porque esse Holodomor, vou ver se eu escrevo aqui nos comentários se eu pronunciei errado, será que esse é o capítulo? Que quando eu coloquei na internet, falar, pessoas contra, parece que este aqui foi um dos itens que eu encontrei que as pessoas, o lado contra falou, olha, não é isso que o livro falou. O grande terror, impérios do campo de concentração, a Vestima Vitória, a apogeu e crise do Gulag, a saída do stalinismo, ok? Aí aqui, parte 2. Então, primeira parte, um Estado contra o povo. Parte 2, Revolução Mundial e Guerra Civil e Terror. Então aqui, muitos dados, como os partidos perseguiram, antifascistas, revolucionários, os partidos e as polícias de cada partido, né, que pesquisa, que estava prendendo as pessoas. Que mais aqui? A outra Europa, vítima do comunismo. Então aqui temos a Polônia, Europa Central e Sudoeste. Depois a quarta parte é o comunismo na Ásia. E depois no terceiro mundo. Tá, ok, entendi. Beleza, então o que ele citou aqui no começo, cada parte é um capítulo, né, com um autor diferente que é especialista nessa área aqui com os partidos. Tá tudo aqui descrito, os nomes, então se for a sua área de pesquisa, tem algumas coisas aqui que eu li, eu sei algumas coisas, mas não é minha área de pesquisa principal. Então eu também não me preparei, como eu falei, é a parte, um comentário geral aqui para a gente fazer a apresentação. E aqui sim, eu vou virando, já está tudo lido e grifado, essas 30 páginas, e aqui já tem muitos itens teóricos para você saber o que está sendo discutido no livro, e aqui já dá para você ser a favor e contra, e você ver com qual intensidade, ou que caminho que você vai discutir com essa obra, ou fazendo um vídeo, né, ou com um texto teórico. Enfim, vamos às citações. Então aqui, ó, é esse, o porquê, que começa na 663. Aí ele começa aqui, o porquê? Porque foi o comunismo moderno, surgido em 1917, que transformou quase imediatamente numa ditadura sangrenta e depois num regime criminoso. Os seus objetivos só podiam ser atingidos através da violência mais extrema. Como explicar que o crime tenha sido encarado e praticado pelo poder comunista durante décadas como uma medida banal, normal e vulgar? Então aqui ele já começa, já abre, faz as perguntas. Olha, então é muito ruim, por que a gente está aceitando? Aí aqui, eu não sei qual é a página, está grifado, já vamos chegar na página, acho que é no final aqui, que ele cita, fala, olha, a ideologia N, certo, é muito parecida com o comunismo, então seria interessante talvez proibir as duas, tá? Então essa discussão que está tendo, quando eu olhei aqui eu falei, nossa, é isso mesmo que ele falou? Então tá bom, se ele falou, está aqui, então você sabe que tem essa discussão. Se você acha essa ideia muito ruim ou errada, não deveria acontecer, o livro está aqui, então você tem que ler e contestar, seria uma estratégia muito boa. Aí eu vou mostrar mais alguns livros que eu tenho aqui, que eu estou tentando, como eu falei, tento ler o máximo possível para trazer o máximo de dados para vocês no canal. Então, O Capital do Karl Marx, quero fazer os comentários, certo? Estou lendo, tem os 3 volumes, mas enfim, livros muito grandes, teóricos, eu não vou fazer uma aula de 2, 3 horas. Até poderia, enfim, vamos ver se eu consigo trazer para o canal. As Boas Mulheres na China, tem itens aqui. Tem um outro da China que eu também fiz a resenha, se eu não me engano. Vou colocar aqui no card, eu acho que eu fiz. Eu lembro que eu li, mas não sei se eu coloquei no vídeo de últimas leituras ou se eu fiz um vídeo mesmo. Acho que eu fiz uma resenha mesmo. Mas conversa, tem várias informações que a gente pode resgatar. Esse O Retrato aqui, também parece que está esgotado, difícil de encontrar. O jornalista, ele foi lá no partido, ele foi na Rússia, voltou, ok? Tem uns comentários aqui. Este cara também é a vida dele, ó. Um jovem escritor que morou na Romênia e tinha todas essas coisas do comunismo. Ok? Muito bom, estou gostando muito da leitura, do que eu já li. Só ilustrando que eu estou tentando trazer o máximo de livros possíveis dos dois lados para a gente fazer para você ter os dados, para você fazer a discussão que você achar necessária, ok? É a contribuição do canal. Muito bem, então ele continua na página 864, que é a segunda página. Então ele faz um paralelo aqui com a Revolução Francesa e falou, olha, viu lá o pessoal... E a gente tem aqui no canal também fugiu o nome, está aqui,
o Edmund Burke, né, o de Revolução na França, temos a resenha. Então, aí tem alguns comentários, vamos resgatar, ele falou, olha, então o pessoal lá fez a Revolução Francesa e deu errado por coisas de direitos, cidadania, vários itens teóricos aqui que eu não fiz uma preparação para ficar bonito, que realmente é comentários iniciais, mas assim, tem o pessoal que diz que é interessante, que alcançou itens bons, e tem um monte de autores, este aqui também, que é essa linha de olha, não foi bom, as possíveis vantagens são muito pequenas com as várias desvantagens que tem a longo prazo, e eles fazem todo esse resgate aqui. Então, essa situação que está acontecendo aqui, tem essa discussão a favor e contra, que em outro momento a gente pode ver se eu pego só essa parte da Revolução Francesa, que é diferente do que você estuda na escola, que na escola você só decora um pedacinho ali, não sei, pode ser que algum professor fale outro item a mais, normalmente, quando eu vejo ali, simplesmente, olha gente, vamos decorar isso aqui, entender isso aqui para responder questões. E aí vem aquela discussão, aí é mais perto da minha área, né, que é a educação. Mas não é o foco aqui, vamos ficar no livro. Cita aqui também Os Demônios, do Dostoiévski. Eu tenho ele aqui, temos o Crime e Castigo, temos a playlist de russos. Realmente tem essa discussão no livro, preciso ler para fazer aqui, se tem essa informação. Aí ele cita aqui, ó, não, minto. Ele tem esse romance, e aí tem um outro cara russo aqui que escreveu, redigiu um catecismo do revolucionário. E o que está escrito num parágrafo que ele selecionou aqui. Um revolucionário é um homem antecipadamente perdido. Não tem interesses particulares, negócios privados, sentimentos, ligações pessoais, bens e nem sequer um nome. Tudo nele é totalmente absorvido por um único interesse, que exclui todos os outros, por um único pensamento, por uma paixão, a revolução. No seu íntimo, não apenas por palavras, mas também por atos, rompeu todos os laços com a ordem pública, com todo o mundo civilizado, com todas as leis, conveniências, convenções sociais e regras morais do mundo em que vive. O revolucionário é o inimigo implacável desse mundo e só continuará a viver para ser mais seguramente o destruir. E ele continua aqui. O revolucionário não se integra no mundo político e social, o mundo dito culto, e só vive ali com esperança da sua mais completa e rápida destruição. Nunca será um revolucionário se mostrar compaixão, seja pelo que for nesse mundo. Ok, então aqui o que ele está resgatando, que eu vi em outros livros, que a gente pode resgatar, fazer toda essa organização e apresentar para vocês, que é, ele quer uma coisa do futuro. Então, o que eu já vi várias críticas nessa edição, ele vai cometer essa situação no momento, fala, olha, lá na frente eu vou falar, olha, eu cometi todas essas situações de morte que teve aqui os dados, não tem problema, porque eu alcancei esse objetivo lá no futuro. Então ele pensa lá no futuro, certo? Vai ser absorvido no futuro. Temos a playlist do Olavo de Carvalho que trouxe essas informações. Aí o Olavo citou vários outros livros, que alguns tem aqui no canal, ver se eu consigo colocar todos aqui. Enfim, tem essa discussão, estou tentando trazer os livros a favor e contra, também a parte de literatura, também eu tenho um livro, vou conseguir trazer, então essa é a discussão, a situação que ele vai ser absorvido no futuro, e aí tem toda uma discussão teórica dessa organização do que eles fazem, que agora eu sei que o Olavo traz, e eu preciso ver, eu acho que o Roger Scruton também trouxe isso em alguns livros. Enfim, temos que fazer a levantamento da biografia que já tem aqui no canal, já tem lido. Quer dizer, eu posso explicar o que eu já lembro, só que eu não quero explicar porque vai ser de memória, vai faltar, não vai ficar bom. Eu quero focar aqui no livro, mas vamos usar mais passagens para a gente saber. Então, se todos os dados que apresento aqui nesses capítulos for na direção dessas passagens aqui, é muito interessante. Realmente não é à toa que vendeu muito. E as pessoas que seguem o comunismo realmente ficam preocupadas com os dados que tem aqui. Mas vamos lá. Então aqui a página 871, né, 871. Paradoxalmente, nenhum dos chefes bolcheviques participou da guerra. Quer por estarem no exílio, Lenin, Trotsky ou Zinoviev, que por terem sido relegados para os confins da Sibéria, Stalin e Kamenev, na sua maioria eram homens de gabinete ou oradores de comício, sem experiência militar, nunca tinham participado de qualquer combate real, com mortos verdadeiros. Até a tomada do poder, as suas guerras tinham sido, sobretudo, verbais, ideológicas e políticas. Tinham uma visão abstrata da morte, do massacre, da catástrofe humana. Ok, então, parágrafo aqui. Provavelmente se uma pessoa que gosta de um desses aqui, ou da biografia, talvez se você ler uma biografia desses, podemos fazer um comparativo, mas aí, enfim, teremos que ter mais leituras. Aí ele continua. Essa ignorância pessoal dos homens da guerra jogou a favor da brutalidade. Os bolcheviques faziam uma análise de classe bastante teórica que ignorava a profunda dimensão nacional,
senão mesmo nacionalista do conflito. Responsabilizava o capitalismo pela matança, justificando a priori a violência revolucionária, viu? Justamente aqui o que estava no outro parágrafo de você ser absolvido no futuro. Pondo em termo o reinado do capitalismo, a revolução acabava com os massacres, mesmo que isso significasse a destruição do punhado de capitalistas responsáveis. Macabra especulação, fundamentada na hipótese errônea de que se devia combater o mal com o mal. Durante os anos 20, um certo pacifismo, alimentado pela revolta contra a guerra, revelou-se muitas vezes como um vetor ativo de adesão ao comunismo. Então aqui na 864, uma passagem sobre o Lenin. Foi em 1914 que se deu a ruptura definitiva com a Segunda Internacional. Enquanto a quase totalidade dos partidos socialistas, brutalmente confrontados com a força do sentimento nacional, apoiavam os respectivos governos, Lenin lançou uma fuga em frente teórica. Profetizou a transformação da guerra imperialista em guerra civil. No momento em que um frio raciocínio levava a concluir que o movimento socialista ainda não era forte o suficiente, poderoso para contrariar o nacionalismo e que após uma guerra inevitável, uma vez que não fora possível evitá-la, ele seria convocado a reunir as suas forças para impedir qualquer recidiva belicosa. A paixão revolucionária prevaleceu em Lenin. Ele quis um ato de fé. Propôs uma aposta, um tudo ou nada. Durante 2 anos, a profecia leninista pareceu estéril. Depois, subitamente, foi a divina surpresa. A Rússia entrava em revolução. Lenin convenceu-se de que devia haver nisso uma clara confirmação do seu vaticínio. O voluntarismo nietzscheviano suplantava o determinismo marxista. Então, aqui foi aquele argumento, assim, bem inicial, que, nossa, por que aconteceu na Rússia, se a Rússia não tinha tanto capitalismo assim, era um país com muitas coisas de agricultura e etc. Aí aqui, quando você lê esse final, mesmo que você não tenha muitos conhecimentos prévios, você entende a proposta, nossa, ok, entendi, porque o comunismo é ruim inicialmente aqui. Se você tem um conhecimento inicial para médio, você já fala, nossa, ok, vou ler o livro, certo? E se você tem bastante conhecimento, você já vai marcando aqui e fala, isso aqui é a favor e contra e tal. Vamos ver aqui, tem mais algumas citações, e ele continua na outra página. Apanhado entre o desejo de aplicar a sua doutrina e a necessidade de conservar o poder, Lenin imaginou o mito da Revolução Bolchevique Mundial. Em novembro de 1917, ele quis acreditar que o incêndio revolucionário iria devastar todos os países implicados na guerra, e sobretudo a Alemanha. Ora, não houve qualquer revolução mundial, e após a derrota alemã, em novembro de 1918, instalou-se uma nova Europa, pouco preocupada com as faíscas revolucionárias rapidamente extintas na Hungria, Baviera e Berlim. Patente por ocasião da derrota vermelha em Varsóvia, em 1920, e admitida a dificuldade em 23, após o fracasso do outubro alemão, a falibilidade da teoria leninista sobre a Revolução Europeia e Mundial deixou os bolcheviques isolados, frente a frente com a Rússia em plena anarquia. Mais do que nunca, o terror esteve em ordem do dia, o que permitia conservar o poder, começar a remodelar a sociedade à imagem da teoria e impor o silêncio a todos aqueles que, pelos seus discursos, sua prática ou somente sua existência, social, política e intelectual, denunciavam todos os dias a vacuidade da teoria. A utopia no poder torna-se uma utopia mortífera. Beleza? Então aqui a conclusão do que eu tentei acabar de apresentar aqui de ideia geral. E aí na outra página, 876, aí uma outra citação. É a elevação da ideologia e da política à condição de verdade, né, absoluta, verdade com letra maiúscula, porque científica, entre aspas, que fundamenta a dimensão totalitária do comunismo. É ela que comanda o partido único. É ainda ela que justifica o terror. É ela que obriga o poder a permear todos os aspectos da vida social e individual. Então aqui na 885. Daí ele continua, né, teve essa perseguição, porque a gente vai perseguir as pessoas. E aí ele continua. O fato de o termo proletário ter substituído de patriota, usado no tempo de Robespierre, mostra que a categoria inimigo é de geometria variável e pode inchar ou desinchar conforme a política do momento. Ok? Aí aqui, não sei se eu marquei, mas ele citou, isso já vi em outros livros, rapidamente você acha essa informação, que o pessoal vai finalizar a outra pessoa. Como assim? Eu estou no governo aqui, aconteceu na Revolução Francesa, aconteceu aqui também, na Rússia, eu estou aqui no poder. Aí eu mandei prender Sibéria ou finalizar essa pessoa. Aí passou um tempinho, eu também fui finalizado, certo? Eu não posso usar muito a outra palavra, porque o YouTube não gosta também, estou usando essa palavra aqui. E aí ele cita vários momentos com esse paralelo com a Revolução Francesa, que a gente também teria que resgatar aqui as informações. E aí na mesma página, né, 885. Resta uma questão essencial, e aqui ele cita o Vigiar e Punir, que é do Foucault. Eu tenho esse livro lido aqui, mas acho que eu não trouxe a resenha ainda. Mas vamos lá.
essa é uma questão essencial. Por que examinar o inimigo? O papel tradicional de repressão é, seguindo o título de uma obra célebre, Vigiar e Punir, esta frase, vigiar e punir, estava ultrapassada. O inimigo de classe era irrecuperável. Solzhenitsyn, essa pronúncia. Esse aqui, eu acho que aqui ele tem os livros principais, né? Alguma coisa do Gulag. Vou ver se eu coloco ele aqui. Está na minha lista, comprar ele em algum momento. Vou colocar ele aqui na descrição. Traz uma primeira resposta mostrando que no Gulag os prisioneiros de direito comum eram sistematicamente mais bem tratados do que os políticos. Não só por razões práticas, desempenhava a função de enquadramento, mas também por razões teóricas. Com efeito, o regime soviético empenhava em criar um novo homem, procurando inclusive reeducar os criminosos mais empedernidos. Esse foi até um dos vetores mais frutíferos de sua propaganda, tanto na Rússia de Stalin como na China de Mao ou de Cuba de Castro. Então essa ideia de você modificar o pensamento das pessoas, uma reeducação, tem algumas passagens aqui, eu não sei se eu vou ler todas, mas aí já entra mais perto da minha área de estudo, então ele continua aqui na 886, olha, então no Vietnã fizeram essa ideia aqui, ó, por efeito da tradição confuciana, dá-se mais valor à reeducação. O Lagoi chinês distribui-se por essa instituição que obriga o prisioneiro, denominado aluno ou estudante, a reformar o seu pensamento sobre o controle de carcereiros professores. Legal, então marquei aqui, ó, educação, esse já é mais próximo do que eu resgataria se eu fosse fazer uma pesquisa. Vamos ver aqui, acho que só uma ou duas citações para a gente fechar aqui a parte inicial. Então, agora chegamos na citação que eu falei, que a ideologia N é muito próxima do comunismo. Então, está aqui na 891. Vamos a essa citação. Uma coisa é certa. O crime contra a humanidade é o resultado de uma ideologia que reduz o homem e a humanidade a uma condição não universal, mas restrita, biológico, racial ou sócio-histórica. Também aqui, por efeito da propaganda, os comunistas conseguiram fazer crer que a sua posição era universal e que tinha em conta a humanidade na sua globalidade. Considera-se até frequentemente que existe uma diferença radical entre a ideologia N e o comunismo, baseada no fato que o projeto N ser particularizante, estritamente nacional e racial, enquanto o projeto leninista é universalista. Nada mais falso. Na teoria e na prática, Lenin e seus seguidores excluíram claramente da humanidade o capitalismo, a burguesia, os contras revolucionários. Ok? Então aqui tem essa passagem que eu comentei que seria, se não polêmica, com muitas discussões a serem feitas. Aí você pode fazer aí. E acho que mais uma citação aqui para encerrar, na 895, acho que estava no diário aqui. Enfim, mas a citação que o Lenin falou aqui. A vida deles será melhor do que a nossa. Muito do que nós sofremos lhe será poupado. A sua vida será menos cruel. Com o olhar perdido na longura, acrescentou o sonhador. Mesmo assim, não os invejo. A nossa geração concretizou uma tarefa espantosa pela sua importância histórica. A crueldade da nossa vida, imposta pelas circunstâncias, será compreendida e perdoado. Tudo será compreendido. Tudo. Beleza, exatamente a mentalidade revolucionária que eu comentei no começo aqui, que tudo isso aqui seria justificado com esse futuro hipotético. É o que eu tenho, essa informação inicial. Você acha que... Eu sei que tem algumas outras linhas de pesquisa e entendimento, mas, enfim, como eu não estou publicando nada, eu tenho os livros lidos, grifados, mas eu não fiz assim, um mapeamento para ter uma aula, para escrever um artigo. Então você pode participar dos comentários e a gente vai conversando. Então eu acredito que eu consegui trazer inicialmente, como é um livro com muito conteúdo, muita informação, tem que dar o contexto. Espero que tenha sido suficiente para a proposta inicial deste vídeo. Eu apresentei uns comentários aqui do final, desta pequena conclusão, mostrei um pouco a obra, espero que seja o suficiente para a gente iniciar uma discussão aí nos comentários, vocês passarem outras teses, livros que eu posso estar lendo e trazendo aqui no canal. Então, se chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, todas as redes sociais e contatos aqui do canal, tudo aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.